A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Um bom dia a todos, em nome de Jesus, que seja um ótimo dia para todos, na presença de Deus. Mais uma vez eu estou aqui na Igreja da Glória, e meditando sobre a Palavra de Deus, porque nós não podemos deixar de nos alimentar, amém? E eu gostaria de deixar uma palavra agora para os irmãos, que está lá no livro de Isaías capítulo 55, se os irmãos puderem até pegar a Bíblia, acompanhar e depois meditar na palavra, além daquilo que Deus falou no meu coração, eu creio que Deus vai falar ainda um pouco mais com você. Mas lá no capítulo de número 55, no versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? Eu sou uma pessoa que eu sempre digo à igreja, eu não sou ligado a essas coisas de sonhos, de profecias. Eu sou ligado na palavra de Deus, né? Mas quero compartilhar aqui uma experiência que eu tive com os irmãos. Nesta noite eu tive um sonho assim muito estranho, e eu acordei até um pouco triste, né? E eu creio que às vezes os nossos sonhos também existem, sonhos que são enviados por Deus, é bíblico, né? Mas existe também coisa da nossa emoção. Às vezes nosso dia a dia é um pouco corrido, um pouco atribulado, a gente tem sonhos ruins à noite, pesadelos, enfim. Mas nada é por acaso, né? E eu sonhava então que eu estava aqui na igreja, e com a Bíblia na mão, e eu comecei a ler um capítulo, e ali é como se tudo que eu lesse na Bíblia, irmãos, não fosse a palavra de Deus. E eu folheava a Bíblia e procurava ali no capítulo, e eu via que ali não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Ali não dizia coisa com coisa. Então eu procurava a palavra de Deus dentro da Bíblia e não achava. Que coisa mais triste, irmãos. Que coisa mais triste. Então foi um sonho muito chato, muito triste. E logo que eu cheguei aqui agora de manhã na igreja, me veio essa palavra no coração, porque a palavra do Senhor diz muito claramente, e é bom a gente atentar. A Bíblia diz que nós devemos nos atentar ainda mais àquilo que nós lemos na Bíblia, e porque ela é a verdade, né? E está escrito assim: buscai enquanto se pode achar. Por quê? Porque vai chegar momentos que vai ficar cada vez mais difícil. A própria Bíblia diz que até o Espírito Santo vai ser retirado da terra, irmãos. Então nós vamos viver dias difíceis, e nós estamos vivendo dias difíceis. É um momento para a gente analisar até a nossa vida, irmãos, nossa vida espiritual, a nossa vida como família, nossa vida em casa, casamento, pai, filho, esposa, marido. É um momento para nós refletirmos sobre a nossa vida, porque estamos passando por um momento, eu confesso que eu nunca imaginei que a gente pudesse passar. A gente sempre imagina batalhas, coisas difíceis, né? Isso é bíblico, mas você vê que a gente tem que estar sempre preparado e muito firme com Deus, porque a gente pode ser surpreendido com coisas que a gente nunca imaginava. A gente sempre prega, né, aos irmãos, e para mim também, né, porque eu sou o primeiro a receber a palavra, que a gente, principalmente nos últimos meses, últimos cultos, que nós devemos sempre valorizar muito a presença de Deus, procurar ter muita comunhão, valorizar o culto, né, a união com os irmãos, não é verdade? E você vê que interessante, irmãos, hoje, por exemplo, né, a gente não tem mais o que a gente sempre teve, que o Brasil é um país que você tem uma liberdade muito grande religiosa. O Brasil se declara um país laico, ou seja, não tem uma religião definida. Então todas as religiões têm uma liberdade muito grande, não há perseguição. Então eu sempre comentei, sempre preguei para a igreja, é tudo tão fácil para a gente, e muitas vezes a gente não valoriza. Nós temos a chance, a oportunidade de ter igrejas, num espaço de um quarteirão, às vezes tem 3, 4 igrejas, e as pessoas não vão. O socorro está ali, a salvação está ali, né? Em Deus, é claro, mas buscando-se ali através da igreja, né? E as pessoas não valorizam.
né? Quantas vezes já foi ministrado, hoje eu não vou na igreja, esses dias mesmo, acho que semana passada, se não me engano, hoje eu estou cansado, hoje acho que eu não vou na igreja não, né? Não é só isso, né? Hoje eu estou cansado, por exemplo, hoje eu não vou ler a Bíblia não, hoje eu não vou orar, deixa para amanhã eu oro. Eu mesmo ministrei essa palavra lá, vocês vão lembrar bem, quem esteve, participou dos cultos, sobre a pesca maravilhosa, né? Onde aqueles pescadores trabalharam a noite inteira ali, cansados, voltaram todos com aquele sentimento de fracasso, de desânimo, e mesmo assim, eles foram obedecer a Jesus. Então hoje nós vemos um cenário, irmãos, que hoje, se nós quisermos nos reunir na igreja, olha só que coisa, parece até uma ironia do destino, nós não podemos nos reunir na igreja como irmãos, como família. Olha que coisa terrível, irmãos. Parece uma coisa boba, mas isso é muito sério, muito grave. Você vê que as pessoas, por exemplo, isso se comenta na mídia constantemente. Nós estamos vivendo uma geração que parece uma geração zumbi. Você anda nas ruas, as pessoas tropeçam, atravessam a rua sem prestar atenção, só faltam trombar umas com as outras. Por quê? Estão ali no celular. Então as pessoas não estão tendo mais aquele aquele contato, né, caloroso. As pessoas não se conversam mais. Hoje é só WhatsApp, hoje é só internet. As pessoas estão até, inclusive, irmãos, pasmem, né? Eu creio que alguns já têm visto isso, mas pessoas que estão tendo relacionamentos amorosos, namorando, às vezes por 5, por 10 anos pela internet, e nunca tiveram contato com a pessoa. Então, ou seja, as pessoas estão se isolando, não é verdade? Por causa da modernidade, por causa da tecnologia. Agora, as pessoas estão sendo obrigadas a se isolarem. Olha, não parece uma ironia? Será que não parece aos nossos olhos que é Deus chamando a nossa atenção, é Deus talvez até permitindo essas coisas acontecerem para a igreja do Senhor abrir os olhos, né? Eu vi uma frase na internet que eu achei muito interessante, que a humanidade está doente, o mundo está doente por causa da baixa humanidade. Olha que interessante. O ser humano parece que está deixando de ser humano, está deixando de amar, de ajudar o próximo, de se preocupar com o próximo. O ser humano está cada dia mais egoísta, pensando somente em si mesmo, né? As pessoas passam ali horas e horas atrás de uma tela, por exemplo, de um celular, e não são capazes de conversar, dar um bom dia para o seu vizinho. Então, olha só que coisa interessante, irmãos. Então agora nós não precisamos reclamar, por exemplo, né? Hoje eu não posso ler a Bíblia porque eu estou muito cansado, eu trabalhei muito, né? Estou muito cansado, hoje não vai dar tempo de eu ler a Bíblia. Pois é, irmãos, hoje as pessoas não vão poder reclamar tanto, porque muitos estão sendo obrigados a não trabalhar, a ficar em casa. Hoje qual é a regra? Para aqueles que podem, é claro, né? E não são todos, mas a maioria, qual é a regra? Ficar em casa. Então, às vezes, quando a gente não está disposto a obedecer, a fazer aquelas coisas que agradam a Deus, Deus permite alguns acontecimentos até, e usa alguns meios para, às vezes, nos cercar, não digamos para obrigar, mas para tentar chamar nossa atenção, né? Para que a gente não se perca. Nós vemos, por exemplo, na palavra de Deus, que muitas vezes a pessoa busca só na hora do desespero, meu irmão. E tem pessoas que é assim, muitas vezes ela só lê a Bíblia, só ora, ela só vai na igreja quando a coisa está difícil, não é verdade? E hoje, mesmo com as coisas difíceis, nós não podemos vir à igreja. Olha que coisa, irmãos. Você já imaginou? Você conseguiu imaginar alguma vez que isso pudesse acontecer? Eu creio que não. Porque na verdade, irmãos, o ser humano ele tem uma coisa muito triste dentro dele, uma natureza, eu sempre falo, a natureza humana, né? É da natureza humana dar valor às coisas somente depois que perde. É por isso que a palavra de Deus diz: busque ao Senhor enquanto você pode, de todas as maneiras, valorize cada coisa que se refere a Deus, valorize a palavra de Deus, a Bíblia, valorize a oração,
Valorize a comunhão com os irmãos, a igreja, o culto. O culto, aqui na igreja, por exemplo, não podemos mais. Então, as coisas estão ficando difíceis. Por isso que a Bíblia diz, buscar enquanto se pode achar. As coisas podem ficar difíceis. Pode chegar uma hora que você não vai ter nenhuma Bíblia na mão. Pode chegar uma hora que você não pode ir à igreja. O momento é hoje, esse. Nós não podemos mais nos reunir na igreja. Você está percebendo como a palavra de Deus é verdadeira? É Deus sempre nos alertando. Por quê? Deus quer colocar medo na gente? Não, irmãos. Deus nos quer perto dEle. Deus, Ele nos ama, Ele nos alerta para nos trazer para perto dEle. Quantas vezes nós ouvimos que nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar? Quantas vezes nós ouvimos que Jesus Cristo é o caminho? Quantas vezes nós ouvimos, ide à igreja, e ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja? Ir à igreja é mandamento, congregar é mandamento, irmãos. Ame o teu próximo, valorize o teu próximo, a tua família. Tem pessoa que valoriza mais o colega de trabalho do que a própria família. A pessoa conversa o dia inteiro lá no seu trabalho, né? Digamos assim, uma palavra até meio chata, um tagarela, né? Em casa não troca 5 minutos de conversa com teu filho, com a tua esposa, com o marido. Hoje está sendo obrigado a ficar em casa. Vai ter que aprender a conviver mais com a família, a conversar mais com a família. Então talvez esse é um momento, irmãos, em que Deus permitiu que tudo parasse, para a gente realmente analisar a nossa vida, a nossa família, o amor ao próximo, a nossa busca com Deus, como tem sido. Será que a gente tem valorizado realmente o Deus que nós servimos? As coisas que Ele coloca à nossa disposição, a palavra, a oração, a liberdade de prestar culto ao Senhor todos os dias. Algumas coisas já não está sendo mais possível. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Irmãos, Deus ainda está perto. Nós ainda temos oportunidade, né? Como eu estava dizendo sobre a tecnologia. Se muitos usam a tecnologia para coisas ruins, para se tornarem individualistas, egoístas, né? E até fazerem coisas malignas pela internet. Hoje, vamos usar essa tecnologia em nosso favor, então, né? Hoje nós podemos estar unidos pela internet, por esse vídeo. Nem todo mundo tem, é claro, mas é algo que a gente tem que aproveitar. Temos que usar as ferramentas que nós temos. Buscar o Senhor, como diz a palavra de Deus, de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, ou seja, de toda maneira que a gente puder. Aquilo que a gente puder fazer para estar em comunhão com Deus. Igreja amada do Senhor Jesus. Vamos fazer hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode não existir mais. Nunca esteve tão claro, irmãos, que Jesus está prestes a voltar. As pestes, as pragas, nação contra nação, estão todos os sinais aí. Primeiro foi a gripe suína, olha que coisa interessante, gripe aviária, doenças dos animais passando para os seres humanos, olha que coisa. E isso porque Deus, no início da criação, disse ao homem para dominar todos os animais, deu todo o poder para o ser humano para dominar tudo. Que coisa esquisita, né, irmãos? Agora esse tal desse vírus aí, que ninguém sabe de onde veio, são sinais que a Bíblia, meu irmão, é a verdade. Então hoje mais do que nunca, vamos nos apegar à palavra de Deus. Tudo, em todo momento, na tua casa, meu irmão. Se você ainda está tendo a oportunidade de poder trabalhar no teu trabalho, siga a palavra de Deus. Seja solidário, ame o teu próximo. Esse é um momento que muitas pessoas estão tendo grandes dificuldades, né? Aqui na igreja mesmo, talvez os irmãos não saibam, mas a gente ajuda famílias que precisam, né? No momento mesmo a gente tem família carente precisando de ajuda, e a gente não sabe como é que vai ser. Então, assim, nós precisamos, nesse momento, nos voltar totalmente para a palavra de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Valorizar tudo que você puder usar para ter contato com Deus. A Bíblia na tua casa, a oração.
essa palavra que eu vou estar constantemente através desses vídeos enviando para vocês. Valorize tudo, meu irmão. Procura se lembrar de cada culto que nós tivemos aqui na igreja, de cada palavra que o Senhor nos dirigiu. Ajude e ame o teu próximo, ainda que você tenha que tomar um prejuízo. Pense primeiro no teu vizinho, no teu irmão, naquela pessoa que está realmente necessitando, talvez mais do que você. Essa é a hora, meu irmão, da gente praticar aquilo que nós temos aprendido do nosso Deus. Amém? E vamos continuar unidos da maneira que for possível, em nome de Jesus. Vou ressaltar mais uma vez, peço que, se você precisar de uma oração, um atendimento individual, me ligue, em nome de Jesus, né? Nós não sabemos ainda o que vai acontecer nos próximos dias, mas nós vamos estar juntos, como igreja do Senhor Jesus, exaltando o nome dEle, confiando nele, não temendo a nada, mas apenas esperando, como diz a palavra de Deus, a nossa salvação que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos, tenha um ótimo dia, em o nome de Jesus. Fiquem com Deus.